Bom dia a todos, né? Bom dia a todas e a todos, as senhoras e senhores vereadores. Todas as vereadoras, todos os vereadores, a gente já teve oportunidade lá no Departamento de Recursos Humanos, né? Já conversamos, se falamos, fizemos até fotos. Então é o seguinte, vou falar daquilo que eu faço, que eu vivo e que já faço ao longo de 40 anos nesta cidade, na Câmara de Vereadores, chegando aí aos seus 38 anos de casa, que é cerimonial da Câmara de Vereadores de Aracaju, cerimonial, protocolo, etiqueta e precedência, que é assim algo que mais pesa no cerimonial da casa, porque a casa vai a outras casas. Então é muito difícil o chefe do cerimonial, o coordenador do cerimonial, do evento, controlar precedência, porque trabalha também com o lado vaidoso da autoridade. Eu vou falar e alguém vai perguntar, a gente vai abrir um debate dentro daquilo que eu falei, de dúvidas que já conversamos com algumas e alguns sobre isso. Existem vários tipos de cerimonial. Exemplo, público, legislativo, executivo, judiciário, social, militar, de formatura e tantos outros. Porque o que é o cerimonial? É uma organização. Então, se a gente se organiza na casa da gente, à mesa, quando vai deitar, ao toalete, ao banheiro, ao sofá, para assistir um bom jogo de futebol, existe uma precedência, é um cerimonial. No Brasil, o cerimonial público está sempre ligado à cerimônia, seja no âmbito estadual, municipal ou federal. Geralmente, o cerimonial em todos os poderes, em todas as cortes, em todas as hierarquias, nas igrejas, onde se trabalha muito com o cerimonial eclesiástico, né? A gente tem vereador pastor ou pastores, então tudo é cerimonial. Definimos o cerimonial, são várias as definições, mas cerimonial e protocolo define-se como sinônimo as atividades da realização de um evento que caminham juntas para o brilho de se fazer um evento. Cerimônia, posse, ato, ditando as regras para o sucesso do evento. Quando eu digo ditar, não é de uma forma ditatorial, árdua, difícil, mas se você não tiver a forma de falar do querer e do fazer, o evento não sai perfeito. Porque nós trabalhamos com quem? Com o público. Nós fazemos o quê? Nós recebemos pessoas. E cada uma quer interferir sempre no cerimonial. Às vezes até diferente da comunicação. Porque o cerimonial é uma comunicação também das grandes. Cerimonial, ele faz marketing. Eu não faço o meu marketing por ser um bom cerimonialista, mas eu faço o marketing com o meu trabalho das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores dentro da Câmara. De todos que visitam a Câmara em uma organização de uma cerimônia da casa, de um título de cidadania, de uma sessão especial, qualquer evento, tanto da presidência
quanto da vereadora, do vereador, eu estou fazendo marketing da autoridade. É aquela questão, quando às vezes diz, mas o cerimonial, eu não quero assim, deve ser assim. Eu trouxe até a constituição do cerimonial, mas está na minha sacola, Rafael. Mas nós trabalhamos, se o advogado, e tem advogado aqui, vários, trabalha com o Código Penal, nós trabalhamos com o código do decreto legislativo de 9 de março, o decreto 70.224, de 9 de março de 1972, ainda é o que rege o cerimonial do país, que é assim onde o Itamaraty trabalha. O Itamaraty é lá onde está o Centro de Excelência do Cerimonial do Brasil. Eu tenho formação no Conselho Nacional de Cerimonial Público. Eu pago o conselho. Então, quando eu falo sobre cerimonial, eu falo com muita propriedade, porque eu sei muito o que eu estou fazendo. Porque se, por exemplo, tiver uma falha, se o presidente da casa, se o vereador Nitinho chegar para mim e disser assim, olha, Lupécio, tem precedência a mesa, mas eu não gostaria de colocar nesta precedência. O que é que eu posso fazer? Ele vai passar para mim. E eu vou buscar lá, no decreto 70.224, de 9 de março de 1972, o artigo 16, que dá o direito de eu atender o presidente, de eu atender a vereadora, e para que eu possa atender o vereador, da forma que a gente organize e ninguém saia contrariado. Eu nunca esqueço, Ricardo Marques, quando tinha o Augustus lá na Marinha, lá na nossa Marinha, eu estava em uma formatura, eu não fazia o cerimonial da formatura, mas eu era convidado, tinha uma prima minha, e naquela época, Zé Almeida Lima era inimigo do governador. E o coordenador, Fabiano, do cerimonial, 3h30 de formatura, pegou Jackson Barreto e colou aqui com Almeida Lima. Pense você ficar 3h30, a senhora e o senhor, lado a lado, sem poder se virar, abrir a boca, porque politicamente não se falava. Aquilo ali, o cerimonial, quem coordenou aquele evento, não sabia até então, e nunca leu, porque apesar que o Almeida tinha uma certa precedência, o Jackson tinha outra, se ele conhecesse ela. O artigo 16 tinha colocado um à direita, outro à esquerda, todo mundo bem, e a situação teria sido resolvida sem mal-estar. Então, fazer cerimonial, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que resolver e você tem que decidir. O cerimonial não é aparecer, ele tem que conhecer, ele tem que se renovar, ele tem que ler. Se o advogado lê no dia a dia, se o médico lê no dia a dia, se o professor, a professora estuda no dia a dia, o chefe do cerimonial tem que estar também inteirado com o que se passa. Então, isso é muito importante. Eu dei um exemplo ali no Parlamento Municipal, sessões solenes, especiais, audiências públicas, cerimônias fúnebres, além das sessões ordinárias e as tribunas livres, que acontece todas as terças-feiras. Essa tribuna livre, ela já foi agendada pelo cerimonial, mas nós passamos para o gabinete da presidência, para a chefa do gabinete da presidência, porque o vereador, na verdade, a tribuna livre funciona da seguinte forma, né, Fábio Meirelles? O morador do bairro, de qualquer área, da fábrica, da escola, vai lá para o vereador e pede que quer falar no espaço da Câmara. Então, ela foi criada
uma vez por semana, que é dentro da sessão ordinária. Ela é muito participativa, ela é muito solicitada e é só uma terça-feira, são 4 terça-feiras por mês. Então, ele pega um papel timbrado, ela faz um ofício ao presidente da Câmara, dá entrada no protocolo, chega no gabinete agenda e será passada para eu ter conhecimento que na terça-feira será a autoridade tal, estudante tal. Na verdade, qualquer uma pode participar. Mas como a casa é política e isso é político, sempre a pessoa procura a sua vereadora, o seu vereador, para solicitar aquele jeito e fazer assim. E aproveitando, vai acontecer, os tempos mudaram. Agora nós estamos convivendo com a Covid, com a pandemia. Então é o seguinte, quando for alguém pedir, solicitar a tribuna livre, for feito o documento, me procure para as informações, porque também eu já vou informar como a pessoa deve vir vestida. Porque agora você já tem que vir com seu blazer de casa, sua gravata, porque você não vai vestir o blazer do outro para usar e falar, que ocorre muito isso. Então, isso é uma coisa que a gente vai começar a conversar quando o plenário começar a funcionar, isso a partir do dia 2 de fevereiro. A etiqueta são conjuntos de regras, cultura, costumes, crenças e a formação de cada povo. Posso afirmar ainda que de cada estado, município, país e local obedecem à convivência social. A etiqueta ela cobra, ela exige as normas do comportamento, da civilização e estilo. Ela mexe muito com o conhecimento, ela mexe com a alma, com a convivência social, com o corpo, com você, com o traje, com os trajes típicos, regionais e outros. Por exemplo, quando aquele cantor baiano Gil foi vereador em Salvador. À época, eu, novinho na Câmara, Gil apresentou um projeto até muito bom lá em Salvador. Ele entendia que para o nosso clima nordeste, a gravata pesa muito. E ele queria abolir o uso de gravata na Câmara de Vereadores de Salvador. Mas o projeto não passou. Envolveu o decreto, envolveu o Comitê Nacional de Cerimonial Público, envolveu juristas, e o projeto foi rejeitado, e o parlamento continua usando gravatas. Até ele está aqui, o coordenador da mesa. Eu tenho discutido muito com o Roberto a possibilidade para ver se isso é um entendimento, tem que ser da mesa diretora, para ver se a gente consegue em Aracaju, os vereadores, abolir, digamos, na audiência pública, o uso da gravata, na sessão especial, o uso da gravata e do blazer, porque às vezes César vai compor a mesa, veio sem o blazer e sem a gravata. A vereadora Sheila Galba, ela também não veio com um traje adequado à altura do outro convidado. Então, para ver se a gente tira a gravata, porque vai facilitar muito, porque também a vereadora e o vereador vai sentir muito isso na pele. Entendeu? Mas lá não passou. Porque, por exemplo, a gente mora num estado do sol, das maravilhas, do calor, da praia, né? Então,
coisas não, a sessão ordinária não. A sessão solene não, porque o nome já fala. Mas estou conversando com o Roberto da possibilidade, a gente apresentar ao presidente Nitinho, de ver essa possibilidade na audiência pública, de você vai com sua camisa social, sua camisa de tecido, e terá o direito de falar sem problema nenhum e sem ciúmes. São inúmeros trajes, os tipos de trajes, feminino, masculino. Nos poderes legislativo, executivo e judiciário, resoluções, decretos ou lei determinam a indumentária no âmbito da corte. E no pendrive, que vai ser passado no encerramento do seminário, vai estar lá esse ato, né? É um ato, não é, César? Ou decreto, uma resolução determinando como funciona isso aí. Na Câmara Municipal de Aracaju, existe a resolução número 1/2009, que é que está em vigor, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da indumentária no âmbito do plenário do Poder Legislativo Municipal de Aracaju. Vocês estão recebendo para o sexo feminino, terno feminino, eu dei um exemplo, completo, vestido ou traje social fino e calça. Botei detalhado, fica mais fácil para entender. E no exemplo do sexo masculino, terno masculino completo, com gravata para a sessão ordinária, sessão solene, o blaze acompanhado da camisa social, gravata e sapato. A gente vai ainda lá depois voltar sobre o traje. E a precedência. A precedência é a causadora da dor de cabeça, dor de barriga, nervosismo e muito mais do que pensamos. Sonhamos durante a noite que antecede a qualquer evento. Ontem eu estive aqui no final da tarde. Kelly estava na organização. Quando eu olhei no rosto, eu sabia, porque é muito difícil organizar. Chegamos, encontramos tudo bonitinho, o possível para limitar a distância social, organizado. Mas sabe nós o que passamos, porque, na verdade, quem cobre o sol é o forro da cortina. À frente é só beleza, é só maravilha. Então, tudo isso está na organização, mexe com a nossa precedência, porque na precedência eu vou trabalhar com cada uma e com cada um. Aqui entra a vaidade da autoridade, principalmente quando ela não entende, não procura entender, e no momento do centro das atenções, estando presidindo ou ocupando o centro da mesa, ela quer colocar todas e todos à mesa diretora. Eu tenho, por exemplo, a vereadora Emília não chegou ainda, um problema muito grande com a Procuradoria-Geral de Justiça e a Defensoria Pública. O que é a precedência? Nós temos o presidente aqui. Presidente da Câmara, o vereador Nitinho, que aí está, ele tem a precedência sobre todos os vereadores aonde ele chega. Se ele não estiver, o vice-presidente é o vereador Tiaguinho Batalha. Ele tem a precedência na ausência dele. Se Tiaguinho Batalha não tiver, o vereador Dr. Gonzaga tem toda a precedência sobre eles. Se Dr. Gonzaga não estiver, o vereador Isaac, que é o segundo secretário, tem toda a precedência. O decreto fornece e faculta isso. E se não tiver nenhum dos três, eu defini, pelo artigo 16 do decreto, defini com a prefeitura, o líder do prefeito.
Quantas vezes o vereador Bittencourt representou a casa, a prefeitura ligou, Pécio, não tem ninguém da mesa, o líder está aí? Não. E quem está? A, B, C ou D. Então, para não ter confusão, quantos mandatos tem fulano, quantos mandatos tem o outro. Então, é o seguinte, quem tem o maior número de mandato, vai. E são iguais os mandatos. Tem 2, são iguais. Quem vai? Quem é mais jovem? Vai o mais antigo na idade. Que tiver a maior idade. Então, entra tudo na precedência. A Assembleia é assim. O Planalto é assim. A Corte de Justiça é assim. A Corte de Contas é assim. E assim funcionamos. Eu fiz a posse da cantora Amorosa na Academia de Letras e Artes de Itabaiana. E quando eu cheguei, assim eu agi. Fui contratado para fazer a posse. Não tem problema. Hoje aqui, o professor Vande citou. Como é que eu fiz aqui hoje? Porque aqui tem vereadores eleitos e reeleitos. Eu estou usando a precedência, Fabiano Oliveira, que o TRE me passou. O TRE fez como? Vereador antes de Tuca, presente. O que o TRE fez? Ele fez a precedência pelo número de votos. Então, ele veio, lógico, após a eleição da mesa diretora, eu farei a precedência da casa, pela ordem, tudo. Mas estou usando a precedência do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, neste seminário que aqui estamos. O que acontece quando a precedência não é respeitada, não é cumprida? O chefe do cerimonial, muitas vezes, fica nervoso, com mal-estar, mas não perde o trabalho que ele planejou, com carinho, amor e cautela. No Brasil, a precedência das autoridades, dos estados e dos municípios é determinado pelo decreto 70.274, de 9 de março de 72, que falei. Atualmente, algo já foi alterado por meio de decretos da Presidência da República do Brasil e o próprio manual de redação da presidência. Porém, ele é a base de conhecimento para o profissional qualificado do cerimonial, que é conhecer e colocar na prática o exercício do seu trabalho. O advogado não dispensa o Código Penal do Direito. Não é assim, Vasconcelos? Wander? O cerimonialista público deve memorizar pelo menos o artigo 16 do decreto 70.224 de 1972. Eu tenho, às vezes, altas, no bom sentido, discussão. Está aí o antes de Tuca. Já tive muitas sobremesas. Quantas vezes ele não chega para mim, ele sabe, já conhece meu estilo. Pécio, calma, a casa é política, a gente cede também, muitas vezes, é ou não é? Entendeu? É bom, a pimenta, Ricardo Marques, a coisa, a pimenta, linda Brasil, tem tudo isso, mas a gente, sabe por quê? Vou falar aqui, se eu não tivesse o conhecimento, eu só não vou dizer o nome do vereador, vou dizer um. Quando a concessionária Ford mudou para Tancredo Neves, teve a inauguração com os executivos de São Paulo. Eu fui convidado o Pécio Santos foi convidado pessoal de Tiago Teixeira para a inauguração. E aí, professora Ângela, o convite não pedia traje. Estranhei muito, porque São Paulo, eu morei lá, tem muitos executivos.
principalmente quando é eventos de concessionária. Eu fui em muitos eventos da Souza Cruz. Então, você tem que ir padrão. Não veio. Eu fui com um Apollo. Modesta parte, muito chique, mas fui. Convite não pedia. Cheguei lá, o vereador que presidia a Câmara me disse que não ia e não mandaria representante, não me autorizou. Então, não pude determinar. Eu fui só. Chegando lá, encontrei o vereador Emanuel Nascimento, não fazia parte da mesa e era oposição à casa, à prefeitura, mas ele foi executivo, ele foi padrão no traje. E encontrei, antes de Tuca, o vereador com mandato de camisa Baby Look. E ele estava errado? Não, ele estava certo, pastor e Fábio Mirelli, porque o convite não pedia traje. Ele não errou. Mas você é um parlamentar, você é uma parlamentar. Eu sou um cerimonialista. Às vezes, quando alguém me vê de bermuda, por aí e tal, mas no Pérsia, a gente é acostumado a ver mais você assim, assim, assim. Bom, mas eu não era. O chefe do cerimonial e o mestre, todo mundo conhece, Gilvan Fontes. Para começar a solenidade, alguém veio a mim e disse assim: Lupécio, quem vai representar a Câmara? O presidente está aí? Eu falei: não veio. Mandou representante? Não, eu estou a convite do empresário Tiago Teixeira. Ótimo. Agora, aí eu falei: olha, o vereador tal está. Ele faz parte da mesa. Morreu aí, calado, Paquito. Quando abriu a solenidade, o top das solenidades, chamou o vereador Emanuel Nascimento, Breno, professor, para compor a mesa. E Emanuel, elegantérrimo, padrão, mesmo o convite não pedindo, subiu lá. Que eles fizeram um tablado lindíssimo. E eu, quando peguei o Uber para ir embora, que eu não dirijo, e pobre sabe como é, o Uber ou táxi, né? Aí disse assim, eu disse, vai ter na Câmara amanhã. Mas foi certinho. Quando eu subi à mesa dos trabalhos, o vereador estava dizendo para o presidente: olhe, Lupécio, repare como nós somos condenados. Se é de mim colocar à mesa, que sou autoridade da Câmara, que sou da situação na Câmara, botou Emanuel Nascimento. Eu ia chegando, presenciei, não tinha nem como. Ele afastou a cadeira que estava fazendo a denúncia, e o presidente olhou para mim assim e disse: Lupécio, você... Eu sou armado, eu respondo. Eu estando no direito e no meu conhecimento, ele me nomeia, mas eu faço a defesa da profissão que eu exerço, Ricardo Marques. Aí eu falei: presidente, lá eu não era cerimonial da Câmara, eu seria se o senhor estivesse. O senhor me disse que não iria representante e que o senhor não ia, e quem fez o cerimonial não foi eu, foi fulano. Então, foi eles que decidiram, não me perguntaram, agora eu vou dizer ao senhor. Pergunta o traje que ele foi. O Emanuel Nascimento que foi compor, porque ele explicou o nome, ele botou Emanuel. Gente do céu, dói aqui, viu? E eu falei, então lá, além disso, Manuel é amigo dos Teixeira. Era, não sei se ainda é, mas à época a situação política favorecia. Aí eu pergunto aos senhores, o cerimonial é importante no momento desse? É. Define. Outras vezes, Fábio Mirelli, nessa gestão, na Assembleia Legislativa, professor Bittencourt. Está lá Laura Kummer. Lupécio, estou com uma briga aqui para começar a sessão. Por quê? Porque o presidente não veio, como você disse, você confirmou a presença de fulano, e chegou o vereador aqui agora e disse que vai compor a mesa e tudo. Aí eu falei assim, você decida. Aí eu liguei para o vereador e expliquei. Sabe o que o vereador me respondeu?
Olha, Lupécia, a TV Sergipe estava lá, Ricardo Marques. Diga a ele, a mesa vai eu, que ele só veio porque a TV Sergipe está aqui e ele quer sair nas imagens. Eu liguei para Nitinho, porque aí já não era mais eu, quem decide é o presidente. Nitinho, está acontecendo isso e isso da Câmara na Assembleia agora. Sabe a resposta que o presidente disse a mim? Muito boa. São vaidosos, desde que se mate. Quando o presidente disse assim, Soneca, Cícero, eu desliguei o meu celular e deixei lá Fabiano para a Laura resolver. Isso é feio para o nosso parlamento. Não tenham vaidade, porque Nitinho está aqui presidindo, Fábio Meirelles, qualquer um das senhoras, Linda, Sheila, Ângela, e ele pode pegar esse microfone e dizer: o presidente de honra desta solenidade é o vereador Binho ou cidadão Binho. Então, a maior autoridade daqui, ele tirou até a dele e ele passou para ele, porque ele pode fazer isso. Então, a gente não precisa ser isso. Eu tenho sofrido na Assembleia. Pode perguntar a ela. Ela liga e diz: o que é que você decide? Na prefeitura, não, porque trabalho com a maioria, todo município, lá ele já sabe, decide e vai. Mas na Assembleia, Tribunal de Contas, e olha que eu passei lá 15 anos, tenho tentado, tem dado constantemente vaidade. E outra coisa, quando nós falamos no traje lá, o traje conta muito, porque às vezes o vereador, a vereadora é convidada, o convidado, vai a uma solenidade fora da casa, eu não tenho conhecimento, o presidente não vai, e lá pode querer colocar você à mesa, mas se você não estiver com o traje adequado, não vai à mesa, porque é regimental. Quando eu falo em traje, eu não falo em grife. Grife é uma coisa, traje é outra. A presidência da República não vive comprando as grifes. Tem o costureiro e a costureira no Planalto. Você compra a roupa, tecido, confecciona. Entendeu? Não precisa ser a grife é cara. Se você puder, eu vou entender se Roberto Bonfim está com a grife, um Ricardo Almeida, um Brooks Fielder, porque eu conheço corte, inglês, italiano, um Hugo Boss, os tops dos tops, porque eu tenho o dever de conhecer. Porque se a senhora chegar e me perguntar, uma IODS, eu tenho que lhe informar. Aí eu sei o corte. Mas a grife correta é aquela que cai bem no seu corpo e deixa você bem. O vereador Jason Neto, o ex-vereador, ele só usava branco dia de quarta-feira. É difícil na atualidade usar terno branco. Acho que o senhor deve ser um dos mais jovens. Não, o pastor Diego, ele talvez nunca viu ninguém chegar numa loja e ter um terno branco. Antes tinha muito, na época, nessa geral de Rabelo Leite, esse pessoal. Eu peguei Jason, levei no alfaiate, tanto confeccionou branco para ele, como Valdir, o rei da calça, sem fazer propaganda, confecciona até hoje os ternos de Fábio Henrique, porque ele é muito alto e a calça não dá, e assim sucessivamente. Então, veste bem não é a grife, veste bem é a roupa ficar bem em você. Não cobramos a grife, mas cobramos a elegância do traje. Se você tem uma alfaiate bom, uma costureira boa, fez bem a roupa, então você está bem vestido. Estou ali com o Rafael. Rafael é um dos meus assistentes. Está bacana para o momento. Convite, pediu. Eu coloquei lá traje esporte fino. Alguns escritores famosos definem traje esporte, social, passeio completo, esporte fino e tal.
O que eu coloquei lá no convite, pastor, eu não concordo. Você pode escrever. Não existe esporte fino. O esporte fino é para que você não venha de bermuda. Os trajes são esporte, passeio completo e social. Pronto, só isso. No esporte tem o esporte praia e tem o esporte como nós estamos aqui. São as nomenclaturas mais fáceis para você entender, fora a solenidade de gala, que nós não fazemos, que é fraque, meio fraque, smoke, casaca e assim sucessivamente. Mas a gente pode se vestir bem, com menos dinheiro e estar à altura, porque aí, por exemplo, esses tempos me ligaram do Ministério Público, eu tenho 3 vereadores aqui no PS, mas veio de manga de camisa. Então é o seguinte, a gente já sabe que o judiciário trabalha muito com paletó, com a gravata. Se você vai lá, você já vai com o paletó e a gravata. Porque se precisar de representar o parlamento, porque a presidência não estando, mesmo sem delegar, mas se o senhor chegar lá, o senhor é a Câmara. Presidente chegou, presidência vai para a Câmara. Eu vou falar muito aqui, eu tive muitas dificuldades, vereadoras e vereadores. Temos que entender esta cultura da vaidade. Eu vou lhe dizer, o presidente da casa é o presidente. Na ausência dele, o vice. Na ausência do vice, primeiro secretário, segundo, liderança do prefeito. Pense o senhor. E ocorre dentro da sessão normal. Digamos que Bittencourt, antes de Tuca, qualquer um aí, Linda Brasil, Sheila, esteja presidindo a sessão. O presidente atrasou, a mesa atrasou, e o vereador e o presidente entrou no plenário. Qual é a elegância? O regimento diz isso. É ou não é, Roberto Bonfim, você que é do regimento? Presidente Nitinho, por favor, ocupar a presidência. Presidente Soneca, por favor, acompanhar a presidência. Presidente Cícero, presidente Bário, pode, estou falando, ocupar a presidência. É a sua elegância, porque aquele local compete a ele. Você imagine lá fora, o coordenador do evento ligar para mim e dizer assim, estou tendo problema com os vereadores. Teve uma sessão na Assembleia, uma audiência pública, que deu guerra. Tinha 5 vereadores querendo compor uma mesa. E não é que deu sorte, faltou autoridades convidadas e só teve uma razão. Laura disse, meu amigo Lupécio, você salvou a pátria. Para não ter briga, botei todos 5 à mesa e todos ficaram iguais. E ninguém foi citado como representante da Câmara. E o tempo é extenso, mas temos. Eu fiz aqui, olha, uma sessão de posse no Congresso Nacional, antes da pandemia, como é o traje, a importância do padrão dos trajes. Todos, passeio completo, presidência do Congresso Nacional. Que bonito, que organização. Isso foi antes da pandemia, até porque eu não falei aqui, mas a máscara hoje é uma etiqueta da bolsa da mulher e do bolso do paletó do homem. O homem anda muito de paletó, ou da camisa ou da calça. A bolsa no saquinho plástico. A máscara hoje, ela entra como elemento de etiqueta. Faz parte da etiqueta, cores, não cores, mas faz parte da etiqueta. Olhe a legislatura 2017, 2020, que Nitinho foi
Eleito presidente, Irã Barbosa foi o vereador mais votado, presidindo lá no auditório do Tribunal de Justiça. Correta a mesa aí até então. Mesa extensa não significa padrão. A mesa composta. Kitty Lima foi convidada por ele, Linda Brasil, vai ser mais ou menos a sua, para secretariar. Fábio Mitidieri, deputado federal, estava presente, foi convidado à mesa como deputado estadual e eu estou ao lado. Nitinho eleito, estou terminando, fazendo o juramento, e antes de tudo, Evandro Franca, doutor Gonzaga, misturou aqui, porque já é o juramento. Olhe uma foto triste de se ver. Olhe. César não está aqui não sei quem fez, mas eu converso muito bem com o César e César entende. Jamais eu poderia estar aqui de lado. A foto aí, o vereador chegou para assinar, eu tenho que me afastar. Perdida essa foto. Perdida. Não foi o fotógrafo, mas eu também não tinha força, não tive a força para dialogar, para limitar. Isso não pode. Aí era a divisão legislativa, entendeu? Mas feia foto, antiético, e ainda mais com a mão em cima da mesa. Tirou a sua majestade. Tirou. Não estou puxando o saco, mas tenho que mostrar o certo. Não, eu sei. E aqui, Nitinho já presidindo a sessão de posse com o governador, as autoridades à mesa. O padre Marcelo está ali porque representou a arquidiocese, por isso que ele foi à mesa. Aqui, uma sessão especial na Câmara, que a gente vai fazer muito isso aí. Nitinho presidindo. Aqui foi uma sessão especial do dia do folclore. Eu não sei se foi, quem foi o autor, o vereador, não sei se foi o professor Victor, alguém. E a gente abriu, está muito bonita, que é um traje típico nosso. Aqui uma sessão solene, foi a entrega, ele é cardiologista do Hospital São Lucas, doutor Wesley, a esposa dele do Hospital Universitário, e eles receberam juntos o título, Rafael e Sandro, com o Bossolé segurando os diplomas. Aqui foi uma sessão especial também. Está Jorginho, deputado federal, Fábio Reis, Tiaguinho, Antônio Hora, Nitinho presidindo, Edivaldo, a Marinha, título de cidadania de Antônio Hora. Foi o título de cidadania de Antônio Hora. Do ministro, né, Jorge? Muito obrigado. Estou terminando, estou encerrando. Aqui outra sessão. Aqui uma audiência pública do deputado estadual Irã Barbosa, que foi vereador, com representação do prefeito, plenário da Câmara, uma tribuna livre, aqui uma sessão fúnebre, aqui foi o sepultamento de Tancredo Neves, padrão, que eu trouxe, porque isso compete o cerimonial. Veja a responsabilidade. Aqui, o vereador Jason Neto, agora recentemente, no Coluna da Saudade, que nós organizamos. Aqui, o velório do ex-governador João Alves, recente. Assim, um cerimonial militar, que ajuda muito, principalmente quando a autoridade é militar, no aeroporto de Aracaju, não vou detalhar. E aqui, um cerimonial perfeito, aonde nasceu o cerimonial mundial, que é na Inglaterra, que se cumpre, que é a princesa Diana com o marido
e os filhos rigorosamente, que a gente não consegue fazer no Brasil. Então, eu tinha tendência de abrir um debate, mas o tempo esgotou. Eu sabia que falar de cerimonial não é fácil. O que eu quero dizer para vocês e mostrar... Rafael, faz favor. Pega aqui. Pega os livros aí. Que cerimonial é coisa séria. Porque eu me sinto muito constrangido quando a autoridade, às vezes, momentânea, diz assim, ou outro colega, o cerimonial é frescura. Não precisa disso. Mata qualquer pessoa. Sei que trabalhou muito com eventos, Ricardo Marques, Fabiano, que faz evento. Todos precisam de um cerimonial. E eu só quero mostrar que a gente lê. São biografias que eu leio, Mínima do Mínima, que é o Marcelo Pinheiro, professor da Universidade do Estado do Pará, maravilhoso, 12 obras escritas. Cerimonial do Mercosul, Olenka, um talento completo em trajes. Uma das brasileiras, médica em BH, que já faleceu, a Iris. Quem lê esse livro sai padronizado para todos os tipos de eventos. Gilda Fleury está aí, veio ano passado várias vezes aqui. Escreve muito mais do que eu já li, e eu vou encerrar dizendo que o cerimonial é sério, porque na hora de definir, quando eu falar na posse, por exemplo, a posse não deve ser assim, teve problema com a posse do interior que eu fiz, e o juiz de propriar, e se eu não fosse bom para dizer a Sua Excelência que eu faço cerimonial pelo decreto, como existe o decreto penal, tinha penalizado o candidato lá. E tudo que eu falei sobre trajes, aqui é um escritor muito bom, famoso, tem tudo aqui, traje masculino, traje feminino, que é o Josué Lemos da Silveira. Muito bom. E quero encerrar aqui dizendo que me acompanhe sempre no WhatsApp, falaremos sobre diplomação, posse, e até a próxima.